Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Que a paz de Deus venha estar sobre cada família, cada vida, cada lar que está recebendo essa mensagem de Deus. Pois aonde a palavra de Deus está, o próprio Deus está. Que nessa noite maravilhosa Deus possa te abençoar. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus planos. Deus abençoe os teus projetos, os teus propósitos. Amém? Mais uma vez nessa noite, eu tenho imenso prazer de tratar a mensagem do Deus Altíssimo para a tua vida. Já são 10h38 da noite, mas nós sabemos que a hora de pregar o Evangelho é o agora. Nós não devemos perder tempo. Aonde quer que esteja uma alma faminta, necessitando de Deus, ali nós devemos ministrar ao coração. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo de número 37. Em nome de Jesus Cristo, escute essa mensagem para o teu coração, compartilhe essa live, amém? Compartilhe com um amigo, com uma amiga, não para que o irmão Marcos venha ser visto, mas para que Deus possa impactar e tocar também no coração do nosso próximo, amém? Está escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 37, assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se você observar comigo, Judival, nós vamos aprender aqui que Deus está falando de família. Deus está dizendo que nos tempos de Noé, na época anterior ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, se davam sem casamento, até que um dia Noé entrou na arca e eles foram pegos de surpresa. As famílias estavam confraternizando em festa, estavam desapercebidas, quando de repente o dilúvio veio e levou a todos. O livro do Gênesis, ele é um livro de aplicação espiritual muito poderoso para a nossa vida. Levando em conta a essência bíblica e cristã, eu acredito que o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 10, trata de princípios do lar e da família. É necessário olhar para o princípio de tudo e perceber do melhor ângulo os princípios absolutos estabelecidos por Deus no início da criação. E assim nós vamos abrir um horizonte para a verdadeira visão profética e compreender com máxima importância o plano divino nesses últimos dias. Um certo autor disse que a história deve ser a nossa pedagoga, do contrário, ela será a nossa coveira. Quem não aprende com a história, repete os seus erros. Quem não tem história, está fadado a não ter futuro. Levando isso em conta, a história bíblica nos toma pela mão e nós aprendemos que no capítulo 1, Deus, ele criou um universo bem ordenado. Nós vemos a história de como os mares, a terra, a atmosfera, os céus de nosso planeta foram criados, bem como as plantas, os animais irracionais, orgânicos, os animais inorgânicos, bem como também os répteis, os gados, as ervas, as árvores e tudo mais. No capítulo de número 2, nós vemos também a formação do homem,
Deus soprando nas suas narinas o fôlego de vida e o centralizando no seu jardim, o jardim do Éden. Lá eles foram criados em verdadeira justiça e santidade, conforme está escrito em Efésios 4:24. Eles conviviam consigo mesmos em verdadeira justiça e santidade. Lá Deus fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Do Éden saía água para saciar a sede. Um culto familiar foi estabelecido às 6 horas pela viração do dia, onde Deus passeava. A Santíssima Trindade se fazia presente para exclusiva adoração. Tudo estava em ordem pelas leis estabelecidas por Deus. Os princípios morais e espirituais foram estabelecidos, como, por exemplo, a monogamia, a heterossexualidade, o casamento indissolúvel, a adoração exclusiva e a obediência devida ao único Deus, a rejeição da árvore do conhecimento do mal. Havia justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor reinava. Porém, no capítulo 3, a base familiar deu lugar à serpente. A mulher e o homem ouviram a voz do diabo, em detrimento do conselho inegociável de Deus, de que se comessem da árvore proibida, certamente eles iriam morrer. Porém, eles queriam ser iguais a Deus. Duvidaram da bondade de Deus, da verdade de Deus, e desejaram o fruto do pecado. Por consequência, foram expulsos do jardim do Éden, antes que comessem da árvore da vida e vivessem eternamente pecador. O culto familiar no capítulo 4 foi destruído, foi desvirtuado, foi desvalorizado por Caim matando seu irmão Abel por causa do altar. Adão e Eva gerou outro filho por nome de Sete, e Sete gerou um outro filho chamado Enos. No capítulo de número 5, os descendentes de Enos, no livro do Gênesis, são registrados até um homem chamado Lameque. Lameque tem um filho e chama ele de Noé, declarando no versículo 9 que Noé iria dar descanso à terra amaldiçoada por seus pais Adão e Eva. No capítulo 1, no capítulo 3 de 1 João e no versículo de número 12 nos diz que Caim e as obras de Caim eram más. Caim era do maligno. E nós vemos que os filhos de Caim, no capítulo 6, olharam para as filhas de Sete, as filhas de Eno, que invocavam a Deus. E eles se corromperam. O casamento, que era uma monogamia, ou seja, um homem para uma mulher, tornou-se poligamia, um homem para várias mulheres ou uma mulher para vários homens. A heterossexualidade, que é um macho e uma fêmea, tornou homossexualidade, ou seja, não existe mais macho, não existe mais fêmea. Louvado é o nome de Jesus. E a insolubilidade do casamento, ela é diluída, a adoração a Deus é esquecida, e o Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, ele vai embora. Está escrito lá que o Espírito de Deus não ia mais combater com o homem, não ia mais permanecer com o homem. No versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, Deus viu que a maldade do homem se multiplicou, e toda imaginação dos pensamentos do coração da humanidade era como Caim, má continuamente. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Está escrito que Deus sentiu uma profunda tristeza, de tal forma que o resultado seria a destruição, seria o dilúvio. Agora atente seus olhos. A justiça condenatória de Deus estava prestes a ser exercida, quando uma justiça satisfatória e salvadora renovou o coração de Deus. No versículo 8, está escrito que Deus achou graças aos olhos de Noé. Deus olhou para toda a humanidade. Deus viu que a humanidade estava corrompida, irmão Felipe Ferraz, pastor Felipe Ferraz, na verdade. Deus viu que toda a sorte de imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. E a Bíblia diz que Deus iria condenar a humanidade quando ele olhou Noé, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabia que tem muitas pessoas que não são destruídas, que não são mortas, por causa da tua justiça, por causa que Deus olha para você e vê graça.
Deus vê graça na tua vida e não destrói, e não mata. Através das tuas orações, as famílias, a tua família ainda permanece de pé. Através das tuas orações, os teus vizinhos, os teus amigos são abençoados. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Queridos, a justiça de Noé retrocedeu. A chama consumidora de Deus. Porque Noé não é apenas um construtor da arca, um protetor de animal. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Noé é colocado no mesmo patamar de igualdade com Daniel e Jó. Você conhece a história de Daniel, não conhece? O capítulo 6 de Daniel, e no versículo de número 4, diz que os inimigos de Noé de Daniel queriam achar alguma culpa, algum vício, alguma ocasião contra Daniel. E não encontraram. Porque Noé, no versículo 3, está escrito, tinha um espírito excelente. Daniel era justo. Daniel era um jovem de Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Em um dos momentos de jejum de Daniel jejuou 21 dias. Daniel materializava o reino espiritual de tal modo que ele viu o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Ele viu o anjo Gabriel, ele conversou com esses anjos espirituais. O anjo Gabriel disse que Daniel era um jovem muito amado. Louvado é o nome de Jesus. Agora, se nós observarmos os jovens de hoje, para os jovens da Bíblia Sagrada, como Estevão, como Daniel, entre outros, como Esther, como Ruth, nós vamos ver uma diferença muito grande. Não gostam de ler Bíblia, não gostam de orar, não gostam de se consagrar, não gostam de jejuar, não vivem uma vida de renúncia como Daniel, porque Daniel determinou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Quem hoje determina no seu coração não se contaminar com as culturas, com os costumes, com as filosofias desse mundo? A gente conta no dedo quais são os jovens que se levantam para viver os princípios de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Se você vê a vida de Jó, logo no primeiro capítulo, no versículo 1, nós vamos ver algumas características de Jó. Jó era um homem reto, era um homem sincero, temente a Deus e se desviava do mal. O pecado de Jó era a autojustiça. Tanto, muitas vezes a gente prega a história de Jó e a gente não conhece verdadeiramente a história de Jó. Jó, mesmo diante da provação, a partir do capítulo 38 do livro que leva o seu nome, ele começa a dizer: Deus, se eu colocasse um juiz entre eu e ti, eu venceria. E o pecado de Jó era ser justo demais. Ele se achava tão justo que ele não queria nem mesmo ser culpado por Deus, ele não queria sofrer nenhum tipo de punição. E aí Deus aparece para Jó e diz: Jó, onde é que estava tu quando eu criei todo o universo? Aonde estava tu? Eu coloquei os alicerces. Aonde estava tu, Jó, quando eu formei todas as coisas que agora existem? Aonde estava tu? Se tu é inteligente, me mostra. Onde estava tu quando eu criei as coisas e as estrelas e os anjos cantavam? Aí Noé se ajoelha e diz: eu falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas demais, eu não compreendia. Agora tu fala e eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Ele se abominou e ele orou pelos seus amigos. E aí sim ele recebeu porção dobrada de todos os bens que ele havia perdido, de todos os objetos que ele havia perdido, os bens materiais, a família, ele teve 2 vezes mais. Tudo isso porque ele reconheceu a justiça de Deus e abandonou a sua autojustiça. Daniel e Jó eram homens justos, mas Noé era um dos grandes homens bíblicos que conseguiu renovar o coração de Deus diante de um dilúvio que iria consumir e destruir toda a história da humanidade. Deus orientou a Noé e Noé obedeceu. Noé construiu uma arca à prova de água com a madeira resinosa, com 125 metros de tamanho, com 20 metros de largura e 15 de altura. Tinha 3 conveses, 3 andares e um volume bruto de 40 mil metros cúbicos. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo nessa noite. Boa noite, Natan. Eu pergunto a todos vocês: será se o propósito de Deus era salvar animais? Será se o propósito de Deus era salvar
os animais ou era salvar os homens? Mas os homens não queriam salvação. Os homens não queriam entrar na arca. Em Hebreus 11, versículo de número 7, está escrito que Noé não queria salvar animais. Noé queria salvar a sua família e por isso construiu a arca. Noé preparou a arca para a sua família. Em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 10, está escrito que Deus esperava que os rebeldes se arrependessem enquanto Noé preparava a arca. Em 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 2 e versículo 5, está escrito que Noé é chamado pregador da justiça, porque enquanto ele construía a arca, Noé proclamava e dizia que viria o dilúvio. E hoje está do mesmo modo como na época de Noé. Estamos pregando, estamos falando que Jesus está voltando, estamos mostrando os sinais. Os sinais estão se cumprindo da volta do Senhor. E o que acontece? As pessoas não ouvem. As pessoas abandonam o Senhor, abandonaram o Evangelho. As pessoas não estão nem aí para o conselho de Deus. As pessoas dizem, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Deus é meu escudo, é minha fortaleza. Mas não vivem os mandamentos. Mas não vivem os princípios de Deus. E eles não são pesados. O próprio Deus falou, o próprio Jesus Cristo falou em Mateus 11, versículo 28 em diante: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Assim como na época de Noé, Deus não pretende salvar animais. Deus pretende salvar famílias. Deus pretende salvar pessoas. Olha o que o texto diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Haverá um momento que a igreja, que o povo de Deus vai subir, vai entrar no céu. Haverá um momento que aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, aqueles que estão no livro da vida, vão entrar no reino de Deus. E muitos daqueles que viviam a vida como de costume, de forma normal, vão perder a bênção da salvação eterna. O que nós estamos vendo as notícias dessa praga, o Covid-19, destruindo vidas, ceifando almas. Nós vemos que em quase 300 dias foram mais de 100 mil casos. Agora depois, em 64 dias, mais 100 mil. E agora em 4 dias, mais 100 mil. São mais de 3 mil casos de morte. Daqui a pouco por dia são mais de 100 mil casos do coronavírus e almas estão sendo ceifadas. Os sinais estão se cumprindo. Jesus falou: quando vocês virem tudo que eu falei se cumprindo, vocês vão perceber que eu estou à porta. Assim como vocês veem que o fruto da figueira está começando a brotar por causa das flores, assim também, quando vocês começarem a ver os sinais, eu já estarei à porta. Jesus está à porta. Eu quero fazer uma oração nesse momento pela tua vida. Quero fazer uma oração pela tua família. Se você puder, em nome de Jesus, coloque o nome da sua família. Coloque seu nome agora aqui nos comentários. Quero fazer uma rápida oração. Quero interceder pelo teu ministério, pastor Felipe Ferraz, grande homem de Deus. Judival, Natan, quero orar pela vida e pela família de vocês. Você que está online nessa live, em nome de Jesus, coloque seu nome. Daqui a 2 minutinhos vou estar fazendo oração. Em nome de Jesus Cristo, quero que Deus te abençoe. Quero que Deus entre com cura, com libertação, com provisão na tua casa. Porque o pregador não tem poder, mas existe um Deus nos céus que tem poder de curar, de libertar e de transformar as vidas humanas.
Em nome de Jesus, quero orar nessa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo, nessa noite maravilhosa, Senhor, mais uma vez estamos aqui para, meu Deus, te pedir a Tua graça, te pedir a Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que enfrentamos dias difíceis, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo e o Senhor nos dá força, nos dá alegria, nos dá ânimo e nos dá sabedoria para vencer todo o mal. Deus, nessa oportunidade, eu quero te pedir, abençoa este, Senhor, que está ouvindo essa mensagem do Teu Evangelho. Abençoa a família deste, Pai. Eu te peço, meu Deus, aquele que sentiu no coração de entregar a vida a Ti, aquele que tem passado por momentos difíceis, de luta, aquele que não tem sustento, aquele que não tem provisão no lar, em casa, aquele que está desempregado ou que trabalha de modo formal, que não tem de onde tirar dinheiro. Eu te peço que as Tuas mãos venham abençoar, venham cobrir, Senhor, e venham trazer a suficiência de Cristo, Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoa as famílias, ó Pai. Repreende todo espírito imundo, que todo principado, potestade, toda a horte do mal, toda doença se retire dessa casa, saia dessa vida, saia desse coração. Abençoa a vida do pastor Felipe, Senhor Ferraz. Abençoa a vida do Natan, Deus. Abençoa a vida do Judival. Abençoa a vida de todos aqueles que neste momento, quer seja de manhã, quer seja de tarde ou de noite, estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção, Pai querido. Que essa palavra venha crescer como uma semente no coração de cada um e venha dar fruto, Pai, para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Eu te peço todas essas coisas e pela fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida nessa noite. Deus abençoe tua família. Que o Senhor seja o teu escudo, a tua rocha, a tua fortaleza. Te dê consolo, conforto, esperança, provisão, proteção, segurança, alegria e paz. Deus te abençoe e que o sangue de Cristo venha nos cobrir e nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus.